Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui finalmente o último vídeo para rematar aqui o top 50 dos meus 50 jogos preferidos, por vários motivos, várias razões, e é uma lista com 10 jogos. Eu vou começar do número 9, mas vou acabar no número 0. E então depois vão perceber também porquê. Serve para ajustar a lista e serve para referir um jogo que é o 0 porque supostamente não deveria ser incluído desta forma aqui nesta lista. Mas depois vemos. Então, número 9. Terraforming Mars. Claro, um dos jogos mais populares dos últimos anos. Um jogo para quem o tema é interessante, este tema de Marte. Até foi um dos primeiros jogos que trouxe esta temática de colonização ou adaptação de Marte, ou viagens para Marte, assim, mais para o grande público dentro do hobby. E é um jogo de ativação por cartas, de construção de motor de produção, algumas interações no tabuleiro, coisas diretas e indiretas. Entra no estilo dos Eurogames, podemos dizer que sim. Um jogo de gestão de muitos recursos, muita produção, e que acaba por ser também uma boa forma até de introduzir pessoas a este novo mundo dos jogos de tabuleiro, porque não é assim tão complexo quanto isso. Eu já fiz várias vezes. Também há tutorial e análise, como para a maior parte dos jogos que eu vou colocar aqui no top 10, quase todos têm. E, claro, um jogo de referência que, como não referir, Terraforming Mars. Número 8. Lisboa. Também tutorial e análise, feito há pouco tempo, finalmente consegui fazer. É um grande jogo. Ele acho que só não está mais alto na minha lista porque não é assim tão fácil de levar à mesa como alguns dos outros. Mas é um excelente jogo, um motor de produção, múltiplos sistemas a concorrer, cartas com múltiplos usos, interação entre os jogadores, habilidades que vamos desbloqueando, gerir várias moedas, um jogo com um forte enquadramento histórico e temático dentro da gama dos jogos de estilo europeu mais pesados. Excelente produção, portanto, e um tema que obviamente nos diz a nós alguma coisa de proximidade, porque é a nossa capital. E obviamente está aqui também na lista, mas está neste lugar. Provavelmente nos anos anteriores estava mais para cima, mas agora houve aqui algumas mudanças, mas continua a ser claramente um grande jogo e está claramente no top 10. Número 7. Troyes. Este jogo é tão bom, tem este aspecto antigo. Apesar disso, eu adoro a arte deste jogo, acho muito bem o modo como está feito. Um jogo de alocação de trabalhadores, mas que é diferente do habitual, em que usamos dados, podemos usar os dados dos outros, isto gera interações, múltiplas formas de pontuar, apesar de todas as abstrações, bastante temático, porque supostamente estamos a colaborar para desenvolver a nossa cidade medieval de Troyes em França, e que tem ameaças, tem coisas para construirmos, a simulação das ordens sociais. Eu acho que isto está muito bem feito, mas mesmo muito bem feito. Apesar dos anos, continua a ser um jogo fantástico, um jogo que eu jogo regularmente com certos grupos de pessoas em que já estamos a jogar num nível muito competitivo. Portanto, um grande jogo com algum fator aleatório, mas de input, ou seja, que nos vai definir as opções, e então as nossas decisões são todas determinísticas e podemos interagir de facto com os outros jogadores, e com a expansão traz mais cartas que são as localizações para colocar os trabalhadores, e todas elas depois geram combinações de produção e de conversões muito interessantes. Troyes, fantástico. Número 6. Aqui um jogo já aproxima do estilo americano, Western Legends, não pelo tema, mas pelas interações entre os jogadores. Eu não sei porquê, mas eu adoro isto. Eu adoro estes tipos de jogos que me dão liberdade para fazer coisas. Este dá-me liberdade para fazer o que eu quiser. Mesmo que eu não esteja a lutar pela vitória, estou a fazer coisas interessantes no tabuleiro, estou a tentar gerar interações e uma experiência com os outros jogadores. Podemos gerar narrativas no jogo, tem elementos surpreendentes, acabamos por realmente estar a viver aqui uma experiência de conjunto, e depois tem múltiplas formas de jogar. Com as expansões temos imensas coisas. Gosto também do facto de termos o nosso equipamento, configurarmos a nossa personagem, andarmos por este mundo a explorar todas as interações, e acaba por ser um jogo também ativado por um sistema interessante por cartas, que não é simplesmente rodar dados e ver quem tem mais. Tem também bastante estratégia com os recursos e com o que vamos fazer, e podemos também manipular e interagir com os outros jogadores. Portanto, muito bom dentro deste estilo.
Número 5, talvez seja o jogo mais recente aqui da lista a entrar, e é o Dune Imperium. Bem, mas que coisa incrível, adoro este jogo, é fácil de jogar, é um worker placement com deck builder, estamos a construir o nosso baralho com cartas únicas que têm habilidades muito interessantes, temos as nossas habilidades pessoais, o tabuleiro leva a interações, temos várias barras de progressão, vários tracks para subir e para desbloquear ações e habilidades. Os pontos de vitória são quase todos, ou uma grande parte dos pontos de vitória estão em luta permanente, o que faz com que o jogo seja tenso e tenha interações entre os outros jogadores. Temos conflitos sem ser um conflito direto de destruição do outro, mas de competição em momentos chaves do jogo em que vamos pontuar. Ainda não experimentei a expansão, está aqui já dentro, mas ainda não consegui experimentar. Portanto, este jogo para mim foi dos melhores lançados nos últimos tempos e acaba por introduzir também relativamente bem, embora seja dentro dos Eurogames um pouco mais abstrato, também introduz bem o tema. Eu sinto essa tensão e essa luta pela ganância, pela progressão e pela acumulação de recursos que acontece aqui neste universo. Portanto, grande jogo também, gosto muito. Número 4, um colosso. Então, temos aqui o Mage Knight. Bem, se querem um jogo para jogar a solo, em que tem que desenvolver uma personagem, usar imensos recursos, ter várias decisões interessantes, algumas surpresas, a configuração de que estão a progredir, se tiverem tempo e espaço de mesa, bem, é isto. Está aqui a Ultimate Edition, que tem tudo o que saiu do jogo, portanto, isto é fantástico. Isto é um Eurogame na forma de RPG. Portanto, o que mais poderia ser melhor? Não, e o jogo é muito bom, mas não está mais alto na lista, porque eu não estou a ver a jogar isto com mais pessoas, porque seria um tempo de espera muito grande, e porque é preciso ter espaço e tempo para dedicar a isto. Portanto, não entra tão alto na lista como poderia ser, porque o sistema de jogo, adoro o sistema de jogo, o modo como é ativado por cartas, como temos recursos que podemos converter, todas essas coisas, as habilidades que vamos desbloqueando, a explorar o mapa, adoro esta sensação de andar a explorar o mapa e ver o que é que acontece também. Portanto, muito, muito bom. Número 3, provavelmente já imaginarão qual é, até agora não apareceu o outro jogo do Alexander Pfister, e o jogo é o Mombasa, que vai ter agora uma reedição com um novo tema, penso que é Sky Mines, algo do género. Este jogo é muito bom. Claro que tem aqui as questões do tema, embora eu acho que isso não seja abordado aqui do modo ofensivo, mas o jogo, do ponto de vista do sistema de jogo, é muito, muito bom. Então temos um jogo que é construção de baralhos, um deck builder, que tem programação de ações, que tem alocação de trabalhadores, que tem controle de área, que tem imensas interações entre os jogadores, que tem barras de progressão para desbloquear coisas. Bem, isto tem tudo e mais alguma coisa. Um Eurogame daqueles que dá vontade de jogar porque estamos a gerir recursos, estamos a planear, estamos a otimizar e estamos a interagir com os outros jogadores de um modo relativamente até original. Não que os mecanismos em si sejam totalmente originais ou muito diferentes daquilo que foi criado até hoje, mas a combinação é realmente uma coisa diferente. Para mim, um dos melhores Eurogames criados até hoje. Número 2, também não é muito difícil de imaginar para quem me vai seguindo, e o número 2 é o Brass Birmingham. Eu tenho já o outro Brass também, o Lancashire, já joguei 2 vezes, mas ainda não estou confiante o suficiente para tomar uma decisão absoluta, mas para já este continua a ser o meu preferido, porque eu gosto mais da liberdade que me dá, do espaço que me dá de progressão e das interações através da cerveja que é necessária para exportar alguns bens. Gosto muito do jogo, gosto do modo como ele está feito, embora tenha um ambiente escuro, mas a implementação faz-nos lembrar para este momento negro do ponto de vista talvez social, mas brilhante do ponto de vista tecnológico, e também negro do ponto de vista da poluição, dos impactos ambientais. Mas este jogo está muito bem feito, muito bem enquadrado, é daqueles que eu tenho sempre vontade de jogar e que já comprei também as fichas, as Iron Clays, e também mandei fazer umas miniaturas ao João Pimentel. Elas estão aqui dentro, as miniaturas dos comboizinhos e dos barcos, acho que fica muito interessante, ajuda a quem gosta do jogo. E claramente, número 2, grande jogo. E este jogo foi destronado, era o meu número 1. Portanto, qual é que será que é o número 1 agora? Então, o número 1 é o Root. Pois é,
um wargame com um ar fofinho, não é? Parece quase um jogo de crianças, mas não é nada disso, é um wargame realmente agressivo, onde estamos realmente em conflito desde o primeiro turno, e eu penso que é isso que me faz levar o tom para cima. Para já, porque independentemente da facção com quem jogarmos, vamos ter uma experiência de jogo totalmente diferente. Algumas delas parece que estamos a jogar quase um Eurogame, outras parece que estamos a jogar um jogo de traidor, outro um jogo solitário. Portanto, existem tantas possibilidades e sempre a interagir no mesmo sistema de jogo. Mas uma coisa que eu gosto muito neste route, e tenho que fazer um tutorial e análise para ele, é importante que eu o faça, apesar de não haver edição em português e o jogo tem dependência de texto nas cartas e nas habilidades das personagens, é difícil não jogá-lo sem dominar relativamente bem o inglês. Eu não sei se existe uma edição no Brasil do Route, se calhar existe, mas cá em Portugal não temos acessível. O que eu gosto disto é o facto de isto é um wargame, portanto isto é para ter conflito e para combater desde o início. E os combates normalmente acontecem logo na primeira ronda, o que é uma coisa interessante. E quanto muito não acontecem na primeira, acontecem na segunda e ainda mais. Portanto, é isto que se pretende. O jogo está tão bem feito que nos leva a assumir isso. E ao assumirmos isto, eu penso que não ficamos com algumas sensações de desagrado por estarmos a atacar os outros. Porque de início percebemos que é isto que se trata e faz parte do próprio contrato social de jogar isto. Nós neste jogo vamos estar em conflito com os outros. E isto é uma coisa que acontece a alguns Eurogames que têm conflito, ou mais aproximados dos Eurogames, em como jogamos com a mentalidade de um Eurogamer, acabamos por não ter os conflitos e não desfrutar tanto do jogo. Aqui não há isso, diretamente vamos, e depois o jogo tem também um aspecto muito interessante, com todas as expansões, está construído e implementado fisicamente de um modo para nos cativar, e portanto, ok, eu rendi-me, número 1. E falta o número 0. O que é que será o número 0? Eu tive quase para trazer aqui a caixa do jogo, que eu tenho também, com a expansão, mas o que eu tenho jogado é esse jogo no modo aplicação. E estou a falar do Through the Ages. Se eu contar todas as partidas que fiz até hoje, este é o jogo de tabuleiro que eu mais joguei até hoje. Claro, no smartphone, claro, em modo solitário. Joguei também no modo multijogador, com turnos assíncronos, mas o que realmente eu tenho gostado é de jogar no modo solitário porque é muito rápido. Eu confesso, tenho alguns problemas com o tempo que os outros jogadores demoram e a paralisia de análise que eles eventualmente têm, as decisões, porque eu jogo normalmente muito rápido. Porque eu gosto de seguir, fazer alguns cálculos, mas seguir diretamente para aquilo que me parece a melhor ação para ver o desenrolar do jogo. Não gosto que o jogo tenha muitas quebras. E alguns destes jogos têm o problema de quando jogamos com pessoas que tentam pensar em todas as possibilidades, em todas as opções e então decidir quase como se fosse uma folha de Excel ou uma árvore de decisões ou um min-max. Isso acaba por ter muito tempo. Para mim, quebra-me e estraga-me um pouco a experiência de jogo e com isto permite-me jogar um jogo que é muito dado a isso, na versão analógica, de um modo muito rápido e muito satisfatório. Não que eu vá deixar de jogar jogos de tabuleiro, que eu vá deixar e passar a jogar tudo a solo, mas de facto tem sido uma boa ajuda e um bom modo de ter algumas das experiências de tomada de decisão semelhantes àquelas que nós temos nos jogos de tabuleiro modernos, através do smartphone, do telemóvel. Mas claro, não tem a dimensão social e não tem a dimensão dos componentes físicos, que é uma coisa que eu gosto também muito. Mas pronto, número 0, Through the Ages, a versão digital do jogo. E pronto, foi este o meu top 50, rematado aqui com os últimos 10 jogos. Foi difícil fazer esta lista, até porque me enganei nas numerações, mas acabei por falar, acho que de todos os jogos que queria, porque esse aqui era verdadeiramente o objetivo, e acabar por expor um pouco do que foi a minha transformação nos últimos anos. Houve uma clara mudança. Se repararem no top 50 estão aqui jogos que não são só Eurogames, estão aqui outras coisas, porque eu cada vez mais valorizo as experiências e certos jogos valem pelas experiências que proporcionam quando jogamos e com quem os jogamos, dependendo do contexto e da oportunidade que temos para o jogar e também das pessoas que obviamente nos acompanham. Portanto, e também da regularidade, ou seja, alguns jogos não são para andar sempre a jogar, pelo menos na minha perspectiva, mas eu gosto de jogar de vez em quando e isto acaba por trazer uma renovação à própria experiência e
hobby de jogar jogos de tabuleiro. Portanto, eu acho que isto acaba por representar, e essa era a intenção, representar todas estas mudanças e o porquê de eu começar a ver cada vez mais os jogos, ou o hábito de jogar, não no jogo isolado, mas como o conjunto de todos os jogos que nós podemos usar e recorrer para ter então as experiências que nós procuramos. E pronto, acabou esta epopeia, e pronto, espero que tenha sido útil para vós. Espero que tenham gostado, tentarei continuar a melhorar, no que me for possível sempre, trazer novos conteúdos ou conteúdos abordados de uma nova forma, com mais qualidade e profundidade, sempre que eu puder. Fico também sempre disponível para as vossas recomendações. Partilhas, likes, comentários são muito bem-vindos, obrigado. Eles são essenciais para manter isto ativo e também para dar aqui motivação para continuar. Obrigado por tudo e adeus!